Olá, seja muito bem-vindo ao programa Condomínio e Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Que bom que você está aí nos acompanhando. Hoje estamos recebendo um especialista em condomínio, o advogado Dr. Osni Dematê, que também é assessor jurídico do Secov Norte Santa Catarina. Tudo bem, doutor Osni? Tudo bem, Tiago. É um prazer estar aqui novamente na casa. Muito bom recebê-lo, tirando dúvidas aí. Nós estamos nessa pandemia, no enfrentamento do Covid-19 e temos aí muitas questões para serem sanadas. E aqui é o programa para sanar suas dúvidas do síndico, do morador e todo mundo que é envolvido em condomínio. Vamos direto ao assunto, doutor Osni. Como é que está o enfrentamento pelos condomínios sobre o coronavírus? Bom, os condomínios, de modo geral, estão tendo bastante cautela na questão do enfrentamento da pandemia, né? Efetivamente, até saiu uma norma técnica da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, direcionada aos condomínios, dando diretrizes, recomendações para que realmente adotasse os procedimentos de segurança, de prevenção. Então, muitos condomínios, a grande maioria que a gente conhece, adotou e está adotando esses critérios, né? Então, dentro da norma técnica ali, envolve as áreas onde justamente haveria acúmulo de pessoas. Por exemplo, a área de lazer, as áreas de lazer, todas as áreas de lazer, a recomendação para os condomínios é que fechassem efetivamente e mantivessem fechados essas áreas até o final do período da pandemia, até que o decreto extinguir. Então, essas áreas envolvem salão de festa, não pode ter festa, os condomínios não estão abrindo o salão de festa para os condôminos fazerem uso. Área de piscina também não está sendo usada, não pode usar. Aí entra a questão de obras, também a recomendação de obras. Interessante. Obras, aquelas pequenas reformas, a quebra de piso, parede, como é que está isso aí? Na verdade envolve duas situações. Tem as obras de áreas comuns, que é do condomínio, e as obras de próprios apartamentos, obras internas de reformas, por exemplo, né? A recomendação é que nenhuma delas levem avante esse serviço. Houve bastante confusão, na verdade, porque a partir do momento em que houve a liberação pelo governo do estado das atividades de construção civil, gerou confusão, porque os condôminos, quem estava fazendo uma reforma interna, disse, não, mas a construção civil está liberada. Mas não é, a construção civil é empreendimento da indústria da construção civil. A reforma em apartamento não se equipara a uma construção civil. Então, a recomendação que se faz, que o governo do estado fez, é que realmente não tivesse atividades, que é para evitar a circulação de pessoas, seja na área interna dos apartamentos, nas unidades, como nas áreas comuns dos condomínios. Então, a recomendação é que realmente se parasse essas obras e a grande maioria dos condomínios está respeitando isso ali. Há o problema realmente do condômino, porque o condômino, eventualmente, até que tenha começado uma obra dentro do seu apartamento, e aí teve que parar, e aí fica difícil a situação. Então, tem situações em que tem que ser analisado, porque, eventualmente, o próprio condômino faz a reforma, sem a mão de obra. Aí é uma situação diferente, tá? Então, o que se busca realmente é evitar a entrada de pessoas no condomínio, pessoas estranhas ao condomínio. Isso é importante. As pessoas de fora circulando dentro do condomínio e aí pode gerar aí algo não desejável, né? Imaginamos um condomínio de 150 apartamentos, por exemplo, se não houver um controle rigoroso, realmente fica difícil para os demais condôminos, que não levam pessoas estranhas, ficar recebendo dentro do condomínio. Porque essas pessoas circulam nas áreas comuns e, evidentemente, se houver alguém com problema da Covid, vai infestar o condomínio, Então, essa é a situação que é na parte de construção, realmente, civil, reforma, que os condomínios estão tentando segurar. Mas com isso há atritos realmente com os condôminos, porque tem gente que não entende e não aceita essa situação,
O que o condomínio tem que ver é pensar no bem maior, não no bem dele só, na verdade. Ele pode dizer, não, mas eu não tenho problema na família, não tenho problema, mas ele pode até ter outro no condomínio que tenha problema, na verdade, que nem se sabe, e vir a criar problema para toda a comunidade. Eu li uma decisão de uma juíza em Florianópolis dizendo para o morador não fazer obras nesse momento de pandemia. Ela negou um pedido do morador que estava fazendo uma reforma de continuar a reforma. Sim. E a juíza negou. Bem esse caso. Sim, isso é realmente agora, né, em razão da pandemia, como houve também decisão proibindo mudanças também. Né? Então, efetivamente, a mudança também foi proibida, né? Principalmente naquele momento inicial ali. Né? Hoje já estão abrindo um pouco, na verdade, né? Porque as empresas de transportes foram autorizadas a trabalhar. Né? Então já abriu um pouco, mas tem condomínios que não estão aceitando, só casos emergenciais. Né? Tanto que na questão de obra também, casos emergenciais devem ser feitos. Né? Estoura um cano, há um problema de gás interno, né? Precisa ser feito, isso não há problema nenhum. Mas as obras supérfluas, na verdade, para o morador não é supérflua, né? Mas para a comunidade é. Né, diante da pandemia. Então isso realmente os juízes têm entendido que não devem ser realizadas. Tanto essa decisão de Florianópolis foi bastante interessante, né, foi lá em Florianópolis, e teve uma em Chapecó também. Né, então realmente o o judiciário está observando? A questão da segurança da comunidade, né, questão de saúde e segurança da comunidade. Por isso realmente há essas restrições. Interessante. E como é que está a Assembleia nesse momento? Agora tem a troca dos síndicos, ou não. Alguns síndicos são reeleitos, eu falo em troca, mas alguns síndicos são reeleitos. Né? Como é que está acontecendo essas assembleias? Na verdade, isso é um problema seríssimo nos condomínios, porque o síndico tem a sua gestão de 1 ano, 2 anos, está terminando nesse período, né, da crise agora. Teria que eleger um novo síndico, porque acaba o mandato dele e junto à instituição bancária não tem um representante do condomínio. Então, há um entendimento de que pode ser prorrogado automaticamente a gestão até 2, 3 meses, dependendo a data que vai ser fixada. Então, os bancos, inclusive, estão aceitando essa prorrogação, desde que se faça um documento escrito, né, informando a ocorrência do fato no condomínio, né, que vai ser prorrogado por 30, 60 dias, para que realmente possa continuar a administração. Existe a possibilidade de efetivamente... lembrando um fato, teve aqui em Joinville um caso que a juíza deu... um condomínio entrou com uma ação pleiteando a realização de uma assembleia porque não tinha síndico no condomínio. E a juíza negou. A juíza negou justamente por quê? Aí que eu ia entrar. Porque existe a possibilidade de realização de assembleias virtuais, meio eletrônico, tá? Mesmo que não esteja previsto na convenção. Né? As convenções hoje, falando em convenção de condomínio que a gente já está incluindo a previsão, já há algum tempo que eu faço, a previsão de realização de assembleias virtuais, porque isso é o futuro. Tá? Legal, legal. E só que as convenções, a maioria, as antigas, não existe essa previsão, nem as novas, né? Isso é bem recente, não tem. Então, há um entendimento de alguns juristas que, não havendo a previsão na convenção, não é possível realizar assembleias virtuais, com o que eu discordo. Discordo em razão do momento. Né? Hoje se vive um momento especial, não é um momento de rotina, vamos dizer, certo? No momento de rotina, eu diria que não. Se não está previsto, você não vai realizar. Não tem valor. Mas hoje, eu diria que pode ser feito, sim, assembleias virtuais. Assembleias virtuais, por exemplo, precisaria ter o registro de todos os condôminos, endereços eletrônicos de todos os condôminos, por exemplo, né? E para poder haver a comunicação, tanto a convocação quanto ao assunto a ser deliberado. Né? Então, uma própria eleição, por exemplo, né, através do meio eletrônico, através dos e-mails dos condôminos, você poderia, né, fazer o edital e ver se tem alguém interessado a concorrer a síndico.
E aí, automaticamente, a pessoa se inscreve, normal, e marcaria a data, né, que você realizaria a votação, e dentro do sistema você votaria se aceita ou não aceita, se você tem 2 candidatos, escolhe quem você quer. Então, é viável fazer, né? Só que ninguém está acostumado a isso ainda, tá? E existe um pequeno problema, grande problema nos condomínios, que é os condomínios normalmente não têm um cadastro atualizado. Esse é um problema, né? Por isso que eu sempre bato na questão, o condomínio tem que ter um cadastro atualizado para todos os efeitos. Né? Se der um problema de incêndio, é um problema, e agora que aconteceu esse problema, você vê a necessidade. Certo. Né? Porque você precisa se comunicar, porque nem todos moram no condomínio. Muitos apartamentos alugados, certo? O condomínio mora em outra cidade, né? Então precisaria comunicar ele. Porque se você faz uma assembleia, não importa se é virtual ou é mesmo física, e não convoca anula a assembleia, entendeu? Então, não importa o momento, pode ser um momento normal, um momento de crise, tem que ser convocado. Por isso a força do cadastro, que eu sempre bato em cima dessa tecla, né? Que o síndico tem que ter esse cuidado. Esse cadastro foi substituído pelo WhatsApp. Então, se você quer falar com uma pessoa rapidamente, você aciona o grupo que está do condomínio ali no WhatsApp e fala com a pessoa. E é essa questão aí da atualização da ficha cadastral, isso é um problema já de alguns anos por causa do WhatsApp. Realmente só que os grupos de WhatsApp de condomínio, normalmente, eles se restringem aos moradores, quem mora, certo? Seja até inquilino, né? Então, esses participam do grupo. Agora, um investidor, por exemplo, né, que tem vários apartamentos, né, ele não participa do grupo do WhatsApp. Então, esse é o problema que nós temos, né? Então, tendo o cadastro, eu digo que pode ser realizado sim nas assembleias, sem problema nenhum. Tá? Interessante, voltar nessa tecla de retornar o cadastro atualizado. Atualizado. Isso aí é necessário porque de uma hora para outra você vai necessitar, certo? E você pode usar para justamente nesses momentos de dificuldade, de crise, né? Terminou a gestão de um síndico, o que eu vou fazer? Prorroga por mais 60 dias, mas se o síndico não quer continuar, o que vai acontecer? Certo? Então, quem que vai assumir? Aí volta outra questão. Pode, eventualmente, tem que ver como é que está na convenção, alguém do conselho assumir, por um período de vacância ali do síndico até uma eleição. Tá? Isso pode ocorrer também, né? Mas tem que estar previsto em convenção. Certo? Se não tiver, infelizmente, não vai poder realizar. Teria que prorrogar a gestão dele por mais 30, 60 dias, até que se passe esse momento e possa ser realizado assembleias. Esta é a situação. Legal. Que informação interessante. Deixar, então, síndico ou síndica, esse cadastro atualizado, né, a pedido aí do Dr. Osni. Então, ele conhece, especialista em condomínio, então ele sabe o que está dizendo e é importante, é bem importante sim. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos daqui a pouquinho. Só um segundinho aí, só um segundo.